dia aí. Estamos acompanhando aí agora aí depois da abertura do mercado americano, aguardando aí o que pode nos dar aí um trigger, um gatilho aí para a gente poder fazer uma operação. Essas linhas aí que eu marquei no gráfico é aquilo que eu já comentei anteriormente, que é usar lá o candle lines, né, nos primeiros 60 minutos, né, do gráfico de candlestick. A gente marca esses pontos lá importantes e transferimos aqui para o Renko. A gente pode observar, eu estou de olho aqui numa operação que eu chamo aí no operacional de trade de Kijun, né? Kijun é essa linha base aqui que vocês estão vendo aqui que eu estou passando em cima do mouse, né? Que é essa linha base aqui do indicador nuvem de né, nuvem de Ichimoku. Estamos aguardando aí uma oportunidade para operar no sentido da compra, né? Aí é um trade de compra de risco no sentido da compra com alvo no cume inferior da nuvem, tá? Isso ainda não aconteceu, o mercado continua caindo. Essa linha mínima é exatamente a mínima dos 60 primeiros minutos do pregão de hoje, tá? E, por coincidência, né, trazendo aqui para o gráfico Renko, são as duas sombras dos nossos pivôs, né? Ou seja, sempre o fundo, ou seja, a sombra de um pivô de alta, né, é marcado por uma mínima, né, onde o mercado rejeita e tem aquele sentido contrário ali de reversão, que é a figura, né, é a razão de existir de um pivô, e a gente opera com base nesses pivôs. Então, é um nível importante que foi perdido, né? Ou seja, o mercado tocou ali por duas vezes e agora perdemos essa mínima dos 60 minutos. O que a gente tem pela frente? Se vocês olharem para baixo, né, o estocástico ele está na região de sobrevenda, ou seja, o ideal é que a gente consiga trazer ele para onde, né? Vou até aumentar aqui para a gente ver um pouquinho melhor. O ideal das operações é que a gente tenha a linha do estocástico saindo dessa região de sobrevenda, que é a região do nível de 20, principalmente se tiver ancorado ali por um pivô, né? Então, se o mercado voltar, ou seja, rejeitar essa mínima agora e retornar para cima aí formando um pivô de alta, a gente vai entrar comprado. É importante lembrar que essas operações, né, elas casam muito mais com o perfil de scalping, né? Porque como a gente está falando em compra ou venda de risco, então geralmente trade de Kijun, trade de média, trade de VWAP são operações que vão ser ancoradas, né, pelo um pivô em cima de um desses indicativos, né? Pode ser uma média, uma VWAP ou a própria linha base que é o Kijun, né? Ou em cima de uma mínima, enfim. Aí vai depender de onde está surgindo essa oportunidade de trade. Então a gente está na iminência da formação de um boxe azul devido ao volume, né, desse boxe em formação, e porque embaixo vocês podem ver que existe, né, está plotando de verde a linha do estocástico, que é uma outra regra de coloração que a gente tem na nosso estocástico adaptado para utilizar no Renko. Então é um indicativo aí que a gente vai ter uma possibilidade de fazer essa scalp, né, essa compra em cima do boxe azul, tá? Então eu poderia muito bem já entrar comprado aqui, tá? Buscando o que nessa compra, né? Buscando que assim que fechar o boxe azul, né, a gente faça aí pelo menos um trade aí de 100 pontos, tá? Então vamos aí aguardar esse desenrolar. No gráfico Renko é questão de paciência, você tem que enxergar as oportunidades, tá? E realmente aguardar o fechamento, né, do pivô. Então eu recomendo sempre não tentar antecipar. Às vezes treinando, você consegue verificar alguns padrões e tentar antecipar, mas não é recomendável não. Ainda mais um dia como hoje, né? A gente está com um movimento bem fraco, né? Ou seja, a volatilidade não está muito alta, né? Então é recomendável sempre aguardar aí para não ter surpresas desagradáveis, tá? E qual é a estratégia, né? Nesse tipo de operação? Alvos aí de no máximo 200 pontos, mas preferencialmente 100 pontos, né? Se você entrar com uma quantidade aí considerável de contrato, às vezes você consegue resolver o teu dia, né, o teu trade aí numa operaçãozinha, ainda mais tendo essa assertividade aí
do local de entrada. E uma coisa que a gente consegue ficar sabendo, né, com relação a isso, exatamente a gente consegue marcar os locais aí de fechamento. Abertura aqui 121 e 300. 121 e 300. Então, aqui vai ser 121 e 300 a nossa saída, tá? Pra gente fechar esse scalp aí, tá? A saída desse trade vai se dar exatamente aonde? No fechamento do boxe azul, tá? Porque já vai estar tendo um contato já com a Kijun, que a Kijun pode servir como uma resistência ou não. Mas enfim, na questão do scalp, né, baseado no boxe azul, a gente vai pegar 100 pontos, tá? 100 pontos. Eu acho bem interessante a gente fechar nessa posição aí. Então, o scalp no operacional aí do nosso Trade System são scalps de 100 pontos, né? Que a gente consegue fechar isso aí de uma forma bem assertiva, né? A assertividade é muito grande. Assim, uma dica, né? Se você quiser sair bem mais rápido da operação, por exemplo, se a gente tivesse colocado ali 95 pontos, né? Antes do fechamento do box, a tua chance de sucesso é muito melhor, né? Ou seja, antes de esperar ali o fechamento, você já consegue sair da operação com lucratividade, né? Então, a diferença de 5 pontos, isso aí te dá uma velocidade aí nessa operação. Por exemplo, se eu tivesse colocado lá os 95 pontos como saída, a gente já teria saído dessa operação, poderia até ter entrado de novo nessa operação aí, ou seja, dentro da própria formação do box, né, existe essa possibilidade de você fazer mais de um trade, né? Isso não é todo dia que acontece, mas principalmente em dias como hoje, né, quando o mercado está um pouco parado, essa baixa volatilidade, enfim. Mas isso já fica uma coisa mais avançada, tá? Então, para você que está começando agora, sempre frisando, né, espere a formação, o fechamento, melhor dizendo, do box, tá? E eu estou fazendo uma antecipação, tá? Arriscada, tá? Mas apenas para demonstrar aí a possibilidade de fazer uma operação durante a formação de um pivô, tá? Que eu sei que vai ser um pivô, né? Pelo conhecimento que eu tenho, pelo tempo já de utilização, né? E de formação dos padrões, eu sei que a gente está diante do nascimento, né? Se a gente pode falar assim, de um pivô de alta, devido ao que está me indicando lá o macro, né? A regra de coloração que está na nossa linha lá do estocástico. E como eu falei, eu já poderia ter saído dessa operação, né, com 95 pontos, se eu tivesse colocado antes, porque o Renko funciona assim, é matemática. Então ele só vai plotar um novo box, tá? Quando fechar 100 pontos. Olha, fechou os 100 pontos, né? Não é bruxaria isso, é matemática. E foi um trade de 100 pontos, um scalper, tá? Volto a frisar, não recomendo, né, que se faça esse tipo de operação, uma operação arriscada, mas com base nas informações de nível de preço que eu falei, do fechamento do candles line lá de 60 minutos, vi uma acumulação muito grande naquele nível de preço, ou seja, uma briga que pelo menos em tentar voltar para aquele nível. A gente tem dois pivôs antecessores naquele mesmo nível, né? E o meu indicador, né, estocástico, ou seja, estava plotando de verde em cima ali da linha do estocástico, né? Tentando sair da região do nível de 20, ou seja, da sobrevenda. Então eu sabia, né, que existia uma possibilidade aí de 70%, né, de ser um pivô de alta, mesmo que a gente depois viesse a lateralizar, virar um box amarelo seguinte, mas eu teria condições de pegar 100 pontos nessa operação de scalp. E foi o que eu fiz e o que eu demonstrei aqui nesse vídeo aí, algumas dúvidas aí com relação à operação dentro da formação do próprio box. Espero que vocês tenham acompanhado aí e entendido a operação. E mais uma vez volto a dizer, não recomendo para quem está começando agora a utilizar o operacional fazer esse tipo de operação. A operação deve ser feita seguindo lá as 7 estratégias que nós temos lá: compra e venda de risco, compra clássica, venda clássica, compra de risco, venda de risco, compra de Kijun, compra de média, enfim. As estratégias que tem que esperar o fechamento do pivô ou o fechamento de um box, né,
naquele direcional do trade, tá bom? Então é isso aí que eu gostaria de compartilhar hoje com vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.